Olá, muito bem-vindos a este canal. Eu sou Danúbia Carvalho, psicanalista clínica, personal routine, mentora do lar. E nós estamos no movimento Pérolas na Madrugada. Mulheres buscando ao Senhor em sintonia com o céu às 3 horas da madrugada. E se você está ouvindo esse vídeo ou vendo, a qualquer hora do dia, espero que você seja edificado. E se você não viu o primeiro vídeo, eu te convido a ver para que você possa entender esses 7 movimentos que nós vamos estar falando durante esses 7 dias. E nós estamos falando de uma história incrível que está em 2 Crônicas 20 e nós vamos falar hoje do versículo 3. Lá diz o seguinte: Josafá, quando ele recebeu a notícia, ele ficou alarmado e decidiu buscar ao Senhor. E detalhe, ele convocou o povo para um jejum, todo o povo de Judá. Aqui mostra um homem que sentiu medo, ele ficou alarmado, ele teve uma reação emocional legítima. E eu quero chamar a atenção aqui para nós nesse momento. Muitas pessoas reprimem aquilo que é legítimo. A sua reação diante de situações difíceis, ela é legítima. Você consegue entender isso? Você consegue se perceber? Ou você se ignora? Quando algo dentro está te falando ou te dando a informação importante. Mas aqui Josafá nos ensina que a reação emocional é legítima. O medo não é uma fraqueza, mas pode ser um ponto de partida para que você possa se entender melhor, para que você possa perceber aquilo que o seu inconsciente está te mandando, a informação que ele está querendo dizer. Então, todos os nossos sentimentos, eles são importantes. Não ignore isso dentro de você. Seja gente. Então, Josafá teve medo porque ele é humano. E assim somos nós. E aí ele entrou em contato com a angústia, com o desamparo. Você, em algum momento da sua vida, já entrou em contato com a angústia, com o desamparo, com o medo, ou até mesmo com a sensação de estar sozinho? Mas aqui a reação de Josafá foi diferente. Ele percebeu, entende-se assim, que ele ficou alarmado, ele teve medo, mas o medo foi de encontro com a fé. E por que a gente pode interpretar assim? Porque ele decidiu buscar ao Senhor. E detalhe, ele convocou todo o povo de Judá. Coração incrível. Mas a Bíblia, ela diz isso com todas as palavras. Ele ficou alarmado. Isso é muito importante para nós. É importante para você entender que não dá para ser forte o tempo inteiro. Não dá para ignorar que você às vezes sente medo, se sente inseguro, não tem respostas para tudo. E Josafá nos ensina isso. Mas logo depois vem uma frase que muda tudo. Quando Josafá sentiu medo, o que a gente percebe aqui? O que a gente vê nesse momento? Então Josafá temeu e decidiu buscar ao Senhor. Você busca ao Senhor? Ou você busca pessoas? Ou você busca a resposta em primeiro lugar em um líder espiritual? Ou em uma amiga? Ou no seu cônjuge? Onde você busca a resposta? Mas aqui a gente percebe que ele busca ao Senhor. Ele sente, mas ele não se rende. Ele treme, mas ele não desiste. Ele é atingido, mas não cai. É aqui que nasce o verdadeiro guerreiro espiritual.
Não no dia da vitória, mas no dia que o medo aparece, você escolhe não deixá-lo te dominar. Você o acolhe, mas você percebe que pode trilhar o caminho da fé. Entenda isso. Medo não é fraqueza. É um convite para você olhar para dentro. Na vida espiritual, o medo não é o fim, é o chamado. O chamado para você se entender, o chamado para você perceber que você pode ir mais longe diante daquela circunstância ou notícia que você recebeu. Na psicanálise, o medo é o aflorar da realidade interna, o conteúdo emocional que pede elaboração. O medo aparece para te dizer: tem algo grande demais para você lidar sozinho. Tem uma parte sua que precisa amadurecer. Tem uma força dentro de você que ainda não foi acessada. Josafá não negou o medo. Ele o transformou em direção. E isso é algo que poucos fazem. Porque a maioria se paralisa, a maioria se anestesia, a maioria tenta esquecer. Mas Josafá faz o oposto. Ele mergulha na presença de Deus. Então, a reação que ele tem é fantástica. Você não controla o que chega. Já percebeu isso? Não tem como você controlar o que chega. Mas você pode controlar como você vai responder às notícias que chegam até você. Talvez você não consiga impedir a notícia, o diagnóstico, o fim, a perda, mas você pode escolher orar em vez de se desesperar, buscar apoio em vez de se isolar, respirar em vez de afundar na ansiedade, se alinhar com Deus em vez de se render ao caos. A grande diferença entre colapso e crescimento é a forma como você reage ao impacto. Então, a reflexão para o nosso segundo dia é o seguinte: o medo é um inimigo ou um convite para você olhar para dentro? Pense sobre isso. O que o medo, às vezes, ou a insegurança, ou o alarme dentro de você tem causado? Você tem se tornado inimigo de si mesmo? Ou você tem olhado para dentro, se acolhido e buscado a resposta certa? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro para que nós possamos verdadeiramente andar em novidade de vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor é o verdadeiro amor. Jesus é o verdadeiro amor. Que nesse momento, Deus, aqueles que estão com medo, inseguros, que recebeu uma notícia e o seu interno está chacoalhando, angustiado, desamparado. Eu oro agora para que Jesus tome o teu lugar. Tome o teu lugar no coração destas pessoas. E eu oro, Deus, para que elas possam olhar para dentro e entender o que o corpo está dizendo. E assim buscar ao Senhor, buscar ajuda no Senhor, buscar o direcionamento no Senhor, para que elas possam viver, crescer, se desenvolver na palavra, com o coração ensinado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração e o seu lar. Até mais.